Olá, meus alunos, bem-vindos ao Fractal Revisa. Essa é uma aula para o 7º ano E, o conteúdo da prova dessa nossa primeira prova. Vamos lá? Ecologia, que foi um conteúdo que nós estudamos à parte, uma atividade complementar lá no caderno de vocês, ok? Então, o que nós vimos sobre a parte de ecologia? A definição de ecologia e os termos que nós utilizamos. Indivíduo, que significa que é um organismo só. A população, que é o conjunto de seres vivos da mesma espécie que habitam o mesmo ambiente. Além disso, nós vimos comunidade e ecossistema, ok? Vimos o que é a biosfera, habitat e o nicho ecológico. O nicho ecológico, ele está relacionado com o nosso capítulo 1 do livro, que diz que é o modo de vida dos seres vivos no ambiente, ou seja, como ele se alimenta, se ele é um animal diurno ou noturno, então são as relações alimentares, a forma como ele se protege no ambiente, ok? Esse foi o nosso conteúdo complementar. Lá no capítulo 1, o que nós vimos? A biologia evolutiva. Da biologia evolutiva, nós estudamos um pouquinho sobre Charles Darwin, que é o maior naturalista aí e que definiu a teoria da evolução, né? Então, para Darwin, o que é a evolução? Evolução são as espécies que modificam ao longo do tempo, ou seja, elas não são fixas, há modificação nessas espécies, certo? Darwin propôs 5 teorias: a evolução das espécies, a gradualidade da evolução, a seleção natural, a descendência comum e a especiação. Lá na lista obrigatória, nós temos um exercício que pergunta da definição de evolução e as 5 teorias de Darwin, ok? Vamos ao exercício? Vamos lá no exercício número 3 da lista obrigatória. Lá na lista obrigatória pede para definir evolução. Vamos ver? O que é a evolução? As espécies não são fixas, elas modificam-se ao longo dos anos, ok? E pede na letra B as 5 teorias de Charles Darwin. Então, vamos lá? Quais são as 5 teorias que a gente acabou de falar? Evolução das espécies, gradualidade, seleção natural, descendência comum e especiação. Esse foi o exercício do capítulo 1. Nós vamos agora ver o outro conteúdo que vai para a prova, que é o capítulo 2 sobre a célula, ok? Então, vamos lá. O que é célula? Então, a gente diz que célula é a unidade básica de todo ser vivo. Ou seja, para ser vivo, precisa ter célula. E vimos também nas nossas aulas que as células podem ser procarióticas ou eucarióticas. Qual a diferença entre essas duas células? Então, vamos ver aqui no nosso desenho, certo? Eu coloquei o desenho da célula procariótica e eucariótica aqui no quadro para vocês, para a gente ver a diferença entre elas. Então, aqui, ó, eu tenho uma célula procariótica. Procariótica significa que ela não apresenta a membrana nuclear ou o envoltório no núcleo. A eucariótica apresenta o envoltório. Então, vamos ver aqui. O envoltório nuclear está aqui de vermelho, ó, tá vendo? Então, a célula eucariótica são as células que apresentam esse envoltório nuclear. E a procariótica não apresenta, ou seja, o material genético fica disperso na célula, certo? Essa aqui, então, é a diferença entre uma célula procariótica e eucariótica. O que mais nós vamos estudar da célula? As 3 partes básicas. Então, a célula apresenta a membrana, o citoplasma e o núcleo, ok? Muito bem. Então, para a nossa prova, gente, nós vamos ver um pouquinho dessas diferenças da célula. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Um beijo para vocês.